Alguém por aí? Tudo bem? Oi, gente, bom dia. Tava dando um tempinho para ver se entrava mais gente, mas acho que a gente pode ir começando, e aí também, conforme as pessoas forem chegando, a gente vai recebendo, né? Se vocês quiserem ficar à vontade, podem ficar à vontade, né, de ficar com a câmera aberta ou a câmera fechada, como preferirem. A gente sempre convida as pessoas para ficarem de câmera aberta, né, por conta da interação, para a gente tentar estar um pouquinho mais próximo, mesmo aí a distância, né, do vídeo, das telas, mas a gente, enfim, quer que as pessoas fiquem à vontade, como elas preferirem. Tá? Bom, acho que vou começar me apresentando e falando um pouquinho aqui do projeto e do convite feito ao Marcos Lontra. Eu sou o Marcos Moreno, a gente está aqui de xará, né, nessa conversa. Esse projeto que chama Lembrei que Esqueci, ele não chama Lembrei que Esqueci à toa, né, ele chama muito instigado por um encontro com essa exposição, que foi a ocupação da Amélia Toledo no Centro Cultural Banco do Brasil, que foi em 2017, isso, né, Marcos? Acho que se eu errar aí alguma coisa de data, você me corrija, por favor. Eu não, agora não sei se foi 17 ou 18, nem eu sei mais, mas foi antes da pandemia, nós estamos agora antes depois de... Foi antes do início do fim do mundo. Pois é, exatamente. Mas, então, só para contar um pouquinho, lá em meados de 2017, eu estava um dia caminhando pelo centro e aí entrei no Banco do Brasil e fiquei, assim, completamente absorvido, né, pela exposição. Não consigo nem, acho que, nomear exatamente a sensação de estar experienciando tudo aquilo. E era uma artista que eu não conhecia, apesar da longa trajetória da Amélia e, enfim, de tudo que ela fez aí pela arte, pela cultura no Brasil. Eu sou um artista da dança, então acabo, mesmo que flertando com artistas das artes visuais, tem um trabalho muito mais ligado à dança e ao teatro. E aí, quando... Então, né, isso, né? A gente vai encontrando os artistas aí pelo caminho. E aí, entrando nessa exposição, eu fiquei ali imerso e eu lembro que eu passei um dia inteiro dentro da exposição, mergulhado nas obras ali e experienciando tudo aquilo, porque, inclusive, né, a Amélia tem essa coisa de ter produzido muitas obras que elas são para serem experimentadas, tocadas, mexidas e tal. E aí, com tudo isso, eu saí de lá, assim, deslumbrado e pensando, nossa, eu vou atrás de conversar com a Dona Amélia, assim, sabe? Tava nesse espírito mesmo. E enfim, não foi possível, porque ela faleceu e tal, acho que um pouco depois dessa visita, mas eu fiquei muito, muito instigado com a sensação que eu tinha vivenciado ali, muito mexido por conta da relação com a memória, com as lembranças, ao mesmo tempo com um campo de pesquisa que me interessa muito, que é o
do estudo do presente, né, das temporalidades, que são assuntos que me movem muito na minha produção em dança. E, enfim, isso ficou, esse desejo flutuando, e eu pensei, um dia eu vou trazer isso para o corpo, um dia eu vou trazer isso para o corpo, e aí pintou a possibilidade de mandar esse projeto para o Programa Municipal de Fomento à Dança. E aí comecei a escrever o projeto e tal, tinham algumas ações já que estavam mais encaminhadas, que tinham a ver com o Instante Já, que é um solo meu mais recente também, né, para todos esses assuntos ligados ao presente, é um mergulho muito mais próximo ao Água Viva, que é um livro da Clarice Lispector, e também com um campo de pesquisa ligado à arte e à ciência. Mas aí na escrita do projeto brotou essa coisa de novo do Lembrei que Esqueci, da Amélia. Fui lá, peguei o folheto que eu tinha guardado desde então da exposição, e escrevi o projeto assim numa gana assim de que a coisa pudesse acontecer, e acabou que aconteceu. Então estou muito contente de poder ter sido aí contemplado com o Fomento, e também vindo desenvolvendo essas ações aí que a gente já está há mais de um ano desenvolvendo, e agora chegando nessa fase final que tem a ver com essa nova criação, que eu ainda não sei se vai chamar Lembrei que Esqueci ou se vai ter um outro nome, mas que parte desse encontro com o Lembrei que Esqueci, com as obras da Amélia, como uma fagulha, né, um ponto de partida mesmo, né, um disparador para esse projeto, e que conta também com 5 artistas, com 5 dançarinos que estão comigo. Alguns estão aqui, a Mariana Molinos, o Raoni Iácones e a Fernanda Machado estão aqui na sala hoje, e que fizeram uma residência artística comigo, e eu convidei para seguir nessa criação. Então tem esse lugar também de ser um primeiro trabalho criado num coletivo, porque eu normalmente trabalho solos ou parcerias, né? Nunca trabalhei com um grupo tão grande, então também estou bem animado com essa possibilidade. E aí, isso tudo com atravessamentos ligados a esses temas que eu falei, né, do presente, da noção de afeto, né, que é um assunto que me interessa também, de como essas afetividades, essas camadas de afetividades, elas vão criando essa teia de criação para que aconteça a cena da dança. Bom, estou fazendo toda essa introdução um pouco para situar de onde que veio esse meu corpo. Eu falei, pô, mas estou super mexido aí, né, com as obras da Amélia, né, um lugar que me encanta enquanto espectador, mas eu queria saber mais disso, assim, eu queria ir atrás de alguém que realmente tenha tido esse mergulho mais profundo no trabalho com artista, assim, para saber, inclusive, né, como é que essa relação, era essa relação com o artista, como é que ela pensava um pouco mais o processo de criação, como é que foi a organização dessa exposição que me tocou tanto, tal. E aí eu fui ali nessa coisa de rede de contatos, amigos em comum, né? Cheguei num amigo, que é o Francis Wilker, que conhecia o Marcos, e aí eu pedi o contato dele pro Marcos, e fui na cara de pau, escrevi pro Marcos, falei, olha, tô mandando um projeto assim, a gente não se conhece, mas queria saber se você topa participar com uma conversa, tal, para trazer um pouco, né, desse lugar do que foi essa exposição, e também, né, de como a Amélia Toledo trabalhava. E aí ele super topou, assim, para minha alegria, e então estamos aqui. Queria, primeiro, então, antes de passar a bola para o Marcos, para a gente escutar bastante ele, aproveitar, né, essa horinha aí que a gente tem com ele de escuta bastante, mas queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, ao Portal Mood, por receber a gente, por fazer toda essa articulação da divulgação. O Portal Mood é sempre muito parceiro, que é o Museu da Dança, e que tem sido super importante para a difusão da dança no Brasil. A Thalita Bretas e toda a equipe. Quero agradecer também a Dionísio Produção, que cuida da minha produção já há anos, a Cristiane Klein, o Júnior Secom e toda a equipe que estão aqui, e sempre me ajudando aí a desenvolver os projetos. A Ju Vinagre, que também está aqui, que cuida da nossa comunicação, mídias digitais e também toda a arte gráfica. E também quero agradecer a Elaine e o Fabiano, que estão na tradução em Libras. A gente tem buscado fazer todas as ações do projeto com acessibilidade, então as conversas todas têm Libras, e a gente também, as apresentações têm feito
audiodescrição e, enfim, tentando aí conversar com todos os públicos para tornar as ações mais acessíveis mesmo. Tá bom? Quero agradecer o Hernandes Oliveira, que também está aqui, que é da equipe, que cuida da... A gente vai pensar junto aí o espaço cênico, a luz e afins, que é super parceiro também. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui sobre o Marcos. Só vou ler aqui a mini bio, aquela coisa da bio, né? Mas que eu acho legal também, né, para a gente, enfim, apresentar. Eu sei que ele fez muito, muito, muito mais coisa do que está nessa mini bio, mas acho legal de contar que o Marcos de Lontra Costa cursou Faculdade de Comunicação na PUC do Rio, foi diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, contribuiu para artigos para a revista Módulo, do Oscar Niemeyer, para a coluna de arte da revista Isto É e para o jornal O Globo. Em Brasília, criou o Museu de Arte Moderna, em Recife, o Museu de Arte Moderna Luísio Magalhães, foi diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e curador de diversas exposições no Brasil e no exterior. Foi secretário de Cultura de Nova Iguaçu e recebeu prêmios como o Prêmio da Associação de Críticos de São Paulo pela exposição Lembrei que Esqueci do Banco do Brasil. E é curador do Prêmio Indústria Brasileira Mercantônio Vilaça. E é isso. E mais um monte de coisa. Tá bom? Vou passar a bola para o Marcos agora. E, bom, tem umas imagens que ele talvez vá pedindo, eu vou compartilhando a tela aqui, a gente vai ver, tá bom? Obrigado, gente. Bem, muito obrigado, meu xará, Marcos, também Marcos com U, né? Que a gente sofre sempre essa dificuldade, que o nome acaba sendo Marcos com U, porque senão a pessoa escreve errado. Mas, enfim, é um prazer estar conversando com vocês. E antes de qualquer análise maior, deixa eu só dizer uma coisa assim, mais de origem pessoal, que eu, durante o meu período, nos anos 90, quando eu dirigia o MAN do Rio de Janeiro, eu tive uma experiência que, para mim, foi muito marcante, porque havia um espaço que era um espaço muito estranho perto do MAN do Rio, quer dizer, exatamente, pertencendo ao MAN do Rio, onde hoje é o teatro, para quem conhece o Museu do Rio, mas, enfim, que é uma área de 1.500 metros, que nós conseguimos desocupar e que eu bolei um espaço chamado Galpão das Artes, que uma das coisas que sempre me chamou a atenção é a falta de circulação ou a pouca circulação entre as diversas áreas artísticas. E isso, para mim, sempre foi muito evidente, porque, quer dizer, talvez pelo fato de ser jornalista e ter muita curiosidade na ação artística como um todo, quer dizer, eu comecei como quase todo carioca, eu fiz teatro um pouquinho, enfim, eu gostava dessas coisas, sempre ver algumas coisas nas outras áreas, e eu sentia um certo distanciamento, que acontece muito no Brasil, especialmente. Aí, quando nós criamos um espaço chamado Galpão das Artes, que era um espaço vazio, com 1.500 metros quadrados, em que eu reuni diversas pessoas de diversas áreas artísticas, todas juntas. Tinha ópera com Diva Pierante e Paulo Fortes, tinha artes plásticas com Luiz Pizarro, Maurício Bentes, tinha teatro, tinha música, filosofia. Fizemos uma série de eventos, mas, sem dúvida, o evento que se destacou em toda essa trajetória foi um evento chamado Divina Comédia, que eu fiz com minha querida amiga Regina Miranda, que eu até estou sendo folgado, que eu não fiz, quer dizer, eu só participei, porque o trabalho foi de Regina, em que nós trabalhamos usando todo o museu do Rio, das catacumbas, fazendo a Divina Comédia a parte do inferno, depois as pessoas chegando no vão livre, onde a gente fazia o purgatório, e nós terminávamos Desculpa, aconteceu uma coisa que eu me perdi. Acho que voltou. Bem, e nós terminávamos na área do principal do museu com o Paraíso. Foi uma experiência extraordinária que nós reunimos mais de 170 atores e bailarinos. E, para vocês terem a ideia de como terminava, o nosso grande finale terminava com uma escultura gigantesca que nós temos no acervo do museu, do Max Bill, que é o grande artista concretista, dançando ao lado de Angel Viana. Foi uma experiência assim, espetacular, que a gente pôde
trocar esse tipo de informação. Mas, enfim, isso é apenas para registrar que eu, quando olho para o trabalho da Amélia, eu vejo como o trabalho da Amélia é dançável, né? É conversável com as outras áreas. E isso foi o que me motivou, já para conversar um pouco sobre vocês, desde o início, a pensar sobre essa exposição, que, na verdade, foi um convite do Mô Toledo, filho da Amélia, que é um querido amigo, e que nós estávamos conversando, e o pessoal do CCBB queria muito fazer uma exposição dessa artista, que é, a meu ver, a principal referência da arte de São Paulo nos anos 60. E ali nós começamos a pensar sobre o que nós poderíamos fazer nessa exposição. A Amélia já estava idosa, mas sempre foi uma pessoa de uma energia espetacular. Então, ela compreendeu a importância do projeto e nós tínhamos algumas dificuldades que sempre me chamam a atenção e que eu acho importante da gente conversar, que é sempre uma grande reclamação do local. Eu não sei nas outras áreas, mas, enfim, na área de artes plásticas é comum, a primeira coisa que as pessoas fazem é reclamar do local onde vão expor. Que o local é isso. No fundo, eu acho isso aí é uma espécie de nostalgia do cubo branco modernista, aquele que o gesto se justifica pelo gesto, que a arte se justifica pela arte, e que existe, antes de tudo, a intencionalidade da arte, que é um projeto modernista muito respeitável, mas que hoje, sem dúvida, é bastante discutível nessas épocas de inclusão, nessas épocas de compreensão das diversidades que se manifestam esteticamente em diversos campos do saber. E voltando, então, à nossa história, aquele espaço do CCBB, de antemão, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, é difícil, porque é um espaço que tem uma arquitetura, que tem uma presença de arquitetura que você não consegue esconder. Quando você não consegue esconder, ou você dialoga, ou você dançou. Dançou, no sentido ruim. Você ali, você olhou e disse, e agora? Então, eu procurei, desde o início, incorporar uma ideia assim, quase como baixar um santo da Amélia, porque a Amélia é uma artista muito curiosa. A Amélia não é uma artista, se você olhar toda a trajetória da Amélia não é uma artista de estilo. Você nem sempre identifica uma obra da Amélia. A Amélia sempre conta, e sempre contava isso para a gente, que os pais de Amélia eram cientistas. Então, ela não cresceu num ateliê, ela cresceu num laboratório. Acho isso muito interessante, porque nós temos uma tendência sempre a achar que a arte é apenas a manifestação do espírito, né? Quer dizer, todos nós vivenciamos isso. É uma visão romântica. É claro que, evidentemente, a arte como é que tem as referências do sensível, claro, estamos trabalhando com isso, mas existe treino, existe exercício, existe conhecimento. Quer dizer, para qualquer um de vocês, eu gosto muito da palavra, né? Ensaio em francês, né, que é repetition, porque é repetir. Né? Quer dizer, seja na dança, seja no teatro, seja na voz, onde quer que seja, você tem que repetir, estudar, pesquisar, para que você possa, a partir disso, desenvolver o seu conhecimento, ampliar a sua capacidade de expressar as suas ideias. E a Amélia, ela tem isso fundamental. A Amélia é uma pessoa que ouve o material. Quando ela se defronta diante de algum trabalho, a primeira coisa que ela faz é estabelecer um contato assim, oi, como você é? Seja uma placa metálica, ou posteriormente trabalhando com plástico, coisas qualquer, ela procura extrair daquilo ali a verdade desse material e interferir e criar uma situação a partir da existência. Então, eu pensei isso na exposição. No primeiro momento, foi muito engraçado, porque aquela rotunda do CCBB de São Paulo, que é desafiadora, porque é pequena, mas é muito alta. E existem paredes laterais ali que do térreo, a gente consegue vislumbrar. Foi nesse momento que, conversando com o Mô Toledo, nós tivemos a ideia de criar andares por cor. E aí nós fizemos o primeiro andar
azul, o segundo andar vermelho e o terceiro andar amarelo. Essa possibilidade já nos serviu como guia para que a gente fosse incorporar um espírito da Amélia, ou seja, nós íamos pegar as obras da Amélia e íamos trabalhar juntos, como se fôssemos a própria Amélia, dialogando com o espaço, que, a meu ver, parece ter sido o sucesso da exposição, que Marcos, felizmente, se impressionou bastante, por causa disso, que eram obras. E a sensação que me deu ao final é de que aquelas obras pareciam ter nascido ali para aquele local. Essas obras pareciam que, enfim, que elas tinham sido feitas especialmente para aquele local. Essa questão é muito importante. Nós, hoje, que trabalhamos com a visualidade, que trabalhamos com o movimento artístico, nós devemos considerar que nós estamos no mundo da velocidade e um mundo repleto de imagens. Né? Quer dizer, isso é um lugar comum, todos nós sabemos, mas vocês imaginem, quer dizer, se uma pessoa no final do século XIX, em que ela fazia aqueles daguerreótipos, que eram aquelas fotografias, aqueles portréis que vinham, sabe como é que é, numa caixinha dourada, quase como uma relíquia, caixinhas de ouro, muitas vezes. Quer dizer, como que essa imagem era uma relíquia. E hoje você encontra imagens espalhadas por tudo que é lugar, você está saturado de ver coisas, você entra aqui na internet e, se você quiser saber qualquer coisa em qualquer área artística, você tem milhões de informações, você tem tudo isso à sua disposição. Então, você está ali assoberbado. E o que é uma exposição? O que é apresentação? O que é um espetáculo? Se não a possibilidade, ao meu ver, de você criar algo que eu te diga assim: você pode me ver virtualmente, mas se você vier me ver presencialmente, você vai ter uma experiência que você jamais terá virtualmente. Então, quer dizer, para mim, eu sempre entendo exposição e entendo também qualquer espetáculo dessa maneira. Quer dizer, eu tive a felicidade, graças ao convite da minha querida amiga Luli Hunt, de ir ao show da Maria Bethânia passado aqui em São Paulo. Deus do céu! Eu tenho o hábito de fã, de ao menos uma vez por semana, vi algum vídeo da Bethânia, ouvi uma música da Bethânia, e é uma delícia. Agora, ver a Bethânia, a presença, o palco, aquele momento, aquela cumplicidade do tempo, né? É uma sensação que não me arrependeu jamais de ter ido. Por mim, eu poderia ter ido assim. É que ela só fez um show, se ela tivesse feito uns 3 ou 4, eu iria os 3 ou os 4. E eu penso, então, nisso, quer dizer, que uma exposição ela tem esse compromisso. Eu quero que aconteça isso, que, felizmente, eu consegui sensibilizar o Marcos, que a pessoa olhe e diga assim: eu gostei demais disso aqui, jamais eu viria isso aqui, jamais eu teria essa relação se eu visse isso aqui por um canal qualquer, se eu visse isso aqui virtualmente. Eu tive que estar presente. E a exposição foi concebida nessa ideia. Eu acho a Amélia é uma dessas artistas encantadoras, porque a Amélia ela atravessa um tempo, um momento da humanidade muito rico. Contando um pouco sobre a vida de Amélia, a Amélia começou a trabalhar, até no escritório de arquitetura, com o Artigas, o nosso grande nome da arquitetura moderna, então, um dos grandes mestres da arquitetura moderna, e, sem dúvida, junto com Paulo Mendes da Rocha, as duas referências principais do modernismo brasileiro, com esse olhar mais expressivo, mais minimalista, que marca um pouco a característica de São Paulo, mais no Paulo, um pouco menos no Artigas. E a Amélia, então, começou a trabalhar com o nosso grande mestre. E a Amélia desenvolveu o seu trabalho, começou a desenvolver a sua produção, dialogando com esse aspecto modernista e, principalmente, com um certo cinetismo, que é muito presente no trabalho dela ao longo do tempo. Quer dizer, os anos 50 foram anos muito interessantes, porque eles marcam o renascimento de um modernismo no pós-guerra, e que esse modernismo, entretanto, ele já não vem mais com seu radicalismo. O modernismo pressupunha que todas as artes iriam criar, através da verdade das suas próprias histórias, uma utopia de um mundo que seria um mundo mais justo, onde todas as pessoas estariam integradas, graças à Revolução Industrial, numa produção democrática, enfim, num diálogo social mais humano, mais chegante até. E o que a gente acaba vendo é que toda essa proposta modernista ela nos leva
a Segunda Grande Guerra Mundial, onde morrem 20 milhões de soviéticos e 6 milhões de judeus. Ou seja, esse plano modernista desse mundo ideal, a partir do final da guerra, havia se percebido que se havia necessidade de se construir um novo mundo, estava destruído, evidentemente, pela guerra, por outro lado, aquela visão utópica já não era mais verdadeira. Então, nos anos 50, em todos os países, e no Brasil em especial, ele se sacode nessa tensão de você projetar alguma coisa nova que você ainda não tem a definição. Qual seria esse novo modernismo? E no Brasil, você tem não só a implantação, logo ao final da guerra, dos museus de arte moderna de São Paulo e do Rio, você tem a criação da Bienal de São Paulo em 1951, acontece a primeira Bienal. Enfim, há um agito nesse sentido e brigas entre a ideia naturalista de um Brasil, digamos, tropical, figurativo, com uma ideia de uma abstração geométrica que se impunha de maneira muito radical, algumas vezes, representados em São Paulo pelo Grupo Ruptura e no Rio pelo Grupo Frente. Essa base geométrica começa a formar a carreira da Amélia. A Amélia vive esses anos 50, que começam com a empolgação. Nós estamos falando de uma segunda metade dos anos 50, onde Juscelino Kubitschek assume o poder e resolve criar a capital no interior do Brasil, a capital no Planalto Central, seguindo uma determinação constitucional que nunca havia sido realizada. Então, vocês podem imaginar o que foram aqueles 4 ou 5 anos de correria de 56 até 61, onde se vivia um período democrático bastante intenso e onde Juscelino impôs e começou a desenvolver a construção da nova capital do Brasil, que, independentemente de qualquer discussão que se venha a se fazer sobre aspectos econômicos, que não é o caso, que eu não sou nenhum especialista, o que eu posso dizer é que Brasília foi, sem sombra de dúvidas, a maior intervenção artística já realizada pelos artistas brasileiros ao longo de sua história. Quer dizer, Brasília, com todos os problemas que talvez ela possa ter acarretado, Brasília é uma referência. Brasília é a estrutura de um pensamento estético brasileiro e é principalmente a construção de uma iconografia nacional. Eu sempre brinco com as pessoas que a coluna do Alvorada, a Catedral de Brasília, o prédio do Congresso, eles são ícones da nossa formação, eles nos identificam na nossa formação. Se você for para o interior da China e você chegar no hotel e a toalha tiver a forma da coluna de Brasília, do Alvorada, você vai certamente dizer: algum brasileiro passou por aqui, porque essa forma é nossa. Então, esse caldo desses anos 50, desse final dos anos 60, do final dos anos 50 e iniciozinho dos anos 60, se movimenta também pelo surgimento de algo muito importante, que é a explosão da arte pop no mundo. E essa arte pop no mundo, ela surge de uma maneira avassaladora, porque ela já está, na verdade, falando de um mundo novo que não se podia compreender mais na estética modernista, que estava mais estruturada cada vez mais num pensamento elitista que nos levou ao minimalismo. É esse caldo, essa tensão dos anos 60 que embasa todo o trabalho da Amélia. Aliás, os anos 60 formam uma década espetacular, né, que merece um estudo do mundo e, em especial, do Brasil. No Brasil, nós tivemos a tristeza violenta do golpe militar de 1964, que, na verdade, acabou por criar uma arte pop brasileira muito curiosa. Uma arte pop que era, ao mesmo tempo, uma arte internacional, que dialogava com a figuração, com aquilo que nós conhecemos, né? Rauschenberg, Andy Warhol, mas, ao mesmo tempo, ela tinha um componente de violência, de sexualidade e de politização que a arte pop americana, por exemplo, não tinha. Nós estávamos já diante da queda de um sonho. Acho, Marcos, se a gente puder mostrar alguma imagem aí, já vale a pena, né, que a gente vai comentando também um pouco. Eu vou falando sobre os anos 60. Enfim, tá aí, quer dizer, isso aqui é a capa, quer dizer, apenas uma apresentação. Pode botar outra imagem.
Isso aqui, se vocês conseguem ver, isso é uma obra da Amélia que a gente pendurou lá em cima. Por sorte, no CCBB tem uma grua lá em cima, maravilhosa, e a gente conseguiu, depois de 4 horas de sacrifício, pendurar esse trabalho, que ele desce lá de cima, sei lá, são uns 8 metros, 10 metros, uma coisa espetacular. Isso serve só apenas como exemplo, para mostrar para vocês o que foi esse processo da integração, do diálogo com a arquitetura. Entendeu? Esse é um trabalho da Amélia, por exemplo, que nós vamos identificar nesse trabalho toda essa referência dessa espécie de, como direi, dessa espécie de compromisso vocacional quase de uma arte geométrica abstrata, que é muito presente na arte brasileira, né? Que teve muita resposta, talvez pela influência arquitetônica, mas uma geometria que não se limita mais a uma geometria cartesiana, a uma geometria ortodoxa, mas a uma geometria que busca diálogos, que busca articulações. O trabalho da Amélia, a gente repara que tem um forte apelo cinético, esse trabalho, né? Ele tem esses diálogos. Esse é um trabalho que, na verdade, é feito para a ocupação de um espaço. Quer dizer, ele existe a partir do lugar onde ele está. Quer dizer, é uma concepção muito arquitetônica. E esse trabalho ele nunca havia sido feito nessa escala. A Amélia tinha esse projeto. Existe esse trabalho numa escala menor, numa escala de 1,5 m, mais ou menos, e foi uma delícia, porque ela ficou super impressionada quando viu, porque esse trabalho, na verdade, era o que ela queria. Né? Ela fez o menor porque não tinha de apresentar. Então, quer dizer, essa é uma ideia, quer dizer, e é um exemplo de digamos, de um trabalho que a gente pode inscrever nesse olhar, digamos, Brasília, onde a Amélia, inclusive, foi convidada para ser professora num dos projetos espetaculares do Darcy Ribeiro, que foi a construção da Universidade de Brasília. Vamos botar mais uma, Marcos. Marcos, acho só legal de comentar assim, como é forte, né, essa imagem, isso que você trouxe da arquitetura do Banco do Brasil, né? Porque tem muito assunto aí, né? Assim, você vai do detalhe da arandela, da sacadinha, né? Tem muita camada, assim, que vai para um lugar histórico muito específico, né? Da construção. Que eu acho? É curioso, eu acho que quando você imagina um pensamento modernista, você imagina a construção de um espaço que fala utopicamente de um mundo que virá. Então, é natural que o espaço seja completamente silencioso, porque a obra ela é o caminho de indução a essa nova ideia de... Quer dizer, a obra ela é sempre uma referência ao mundo que virá. Isso em todos os aspectos, na dança, no teatro, nas artes visuais. Esse tipo de proposta já é uma compreensão do seguinte: nós vamos integrar tudo. Quer dizer, hoje, no mundo contemporâneo, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando as referências. Eu até brinco assim, aquela música clássica de que só dança o samba, aquilo já morreu, entendeu? Hoje você dança samba num dia e você vai dançar funk e você vai dançar o que você quiser, entendeu? Quer dizer, e, na verdade, essa ideia, sabe como é que é? Do fechamento de um espaço, ela é uma ideia de construção de um mundo utópico que não existe mais nessa sociedade absolutamente desestruturada e caótica que a gente vive. Então, quer dizer, qual é o nosso papel? O papel do agente artístico hoje é buscar exatamente caminhos e linguagens que foram muitas vezes obliterados por uma espécie de poder do homem branco, hétero, ocidental, que determinou todos os valores. Quer dizer, isso eu estudei nos anos 70, em que era o seguinte, que arte era uma arte, o Brasil era fadado a fazer arte construtiva. E todas as outras artes, curiosamente, elas eram adjetivadas. Você tinha arte popular, arte negra, arte indígena. Você tinha artes de todas as referências. Agora, arte sem adjetivo é só a que se produzia no contexto específico do poder determinado pelo patriarcado. Ora, essa concepção ela é absolutamente furada no mundo de hoje. No mundo de hoje, ao contrário, nós estamos buscando... Eu fiz uma exposição,
Eu não tenho a menor didática, de vez em quando falo umas coisas e vou e volto, mas, enfim, espero que vocês consigam entender. Eu fiz uma vez uma exposição, há alguns anos, de um grande artista negro, talvez o mais importante artista negro brasileiro do século XX, que é Rubem Valentim. E, num determinado momento da pesquisa, eu me deparei com um texto que dizia assim: ao abandonar o negro, Rubem Valentim se torna um grande artista. Quer dizer, isso que choca hoje, na verdade, o que a pessoa queria dizer é o seguinte: não importa você ser negro, não importa você ser nada, importa você ser um artista seguindo a linha daquele trabalho. O trabalho do Rubem Valentim não interessava saber que ele tinha uma referência negra, que ele tinha referências do candomblé, dos ritos africanos, não. Interessava que ele estava comprometido com o movimento construtivo internacional. Era nesse embate do movimento construtivo internacional que obra de qualquer pessoa iria dialogar, e não seus aspectos étnicos, seus aspectos subjetivos. Era uma discussão no âmbito da filosofia e do formalismo, que hoje, evidentemente, nós estamos viajando, estamos caminhando no sentido de uma arte cada vez mais referenciada pela antropologia e pela ideia da simbologia e dos aspectos específicos subjetivos. Quanto mais mesclada uma obra se apresenta, mais contemporânea ela seria. Quer dizer, esse trabalho dessa imagem, ela mostra isso, como você falou, as arandelas, os espaços. Quer dizer, ali está toda interferência. E a obra da Amélia está ali não se preparando para um mundo ideal. Ela está ali querendo o seguinte: eu estou aqui nessa dança com vocês. Eu estou aqui nesse diálogo com o tempo. Essa que foi, acho que, o espírito da ideia, e da gente jogar essa ideia do tempo o tempo todo, a partir do próprio título, lembrei que esqueci, que pressupõe uma ideia temporal no lembrar e no esquecer. Né? Podemos ir para outra imagem? Esse é um trabalho que eu me diverti muito em fazer, porque essas são pedras, que é uma coisa muito curiosa, que essa relação da Amélia, que eu queria continuar a minha pequena cronologia, falando dos anos 60, para depois a gente chegar nisso. Então, assim, nos anos 60, a gente percebe essa ruptura, essa tensão entre essa suposta ordem modernista sendo colocada em xeque. Os anos 60 eles marcam momentos muito importantes da consciência. Quer dizer, eles marcam, por exemplo, inicial, a grande e mais importante luta política das últimas décadas, que é a luta das mulheres impetrada pelos movimentos feministas. Quer dizer, quando as mulheres enfrentam a sociedade patriarcal e dominam, sabe, e se apropriam da tecnologia com o advento da pílula anticoncepcional, que dá a elas o direito de dominar o seu próprio corpo, as mulheres elas criam uma brecha nessa estrutura social machista, patriarcal, e elas abrem espaço para que todas as manifestações de gênero que acontecem hoje, que elas vêm a reboque desse movimento feminista. E a Amélia é, indiscutivelmente, a grande representante dessa mulher que queima sutiã nos anos 60 e que as pessoas criticavam, sabe, como feministas radicais, mas que estavam participando, integrando uma luta de conquista de espaço. Então, a Amélia ela atua incisivamente. Isso é muito curioso, que essa década de 60 ela marca essa luta feminista, ela marca a luta pelos direitos civis negros, ela marca as grandes conquistas, como é que é, da FUNAI no aspecto das terras indígenas, e ela culmina com a revolta, sabe, da agressão policial aos homossexuais em Stonewall. Então, quer dizer, toda essa década ela é o surgimento de vozes caladas, de vozes obliteradas pela ideia de uma arte a serviço de um futuro que sabíamos já não viria. Então, esses anos 60 são anos tensos, e a Amélia é espetacular nesse sentido. A Amélia abandona, nos anos 60, os trabalhos que ela desenvolvia, como essas estruturas de ferro, como essas casas de sonho que ela criava módulos de intensa sensibilidade, trabalhos maravilhosos, e ela vai trabalhar com material plástico, com material industrial. Ela cria medusas, por exemplo, que são tubos desses de mangueiras de regar jardim,
em que ela pega coloridos e coloca água com azeite, isso cria movimentos e se estrutura. Isso é um exercício, sabe, em que ela foge, digamos, desse aspecto tradicional das artes plásticas, não é? Da pintura ou da escultura, para criar elementos que podem ser apropriados até como elementos cenográficos. Muito curioso reparar também em Amélia, que é uma coisa curiosa que, algumas horas, isso é um desafio agora que se deve pensar no trabalho da Amélia, é o que é design, o que é múltiplo, o que é obra única, porque a Amélia ela criava elementos para o mundo. Esses jogos americanos, que, quando eu era criança, foi um sucesso extraordinário, que eram jogos americanos com água colorida, com óleo, em que você colocava o copo e descansa o copo. Aquilo ali é um sucesso, foi uma criação da Amélia. Aquilo ali era você, sabe como é que é? Ter essa cor, essa ideia dentro do princípio do Elliott Sica, de que aspira ao grande labirinto, quer dizer, que a cor ela não se prende apenas a uma pintura bidimensional, que a pintura ela pode estar solta no espaço, ela pode estar nesse jogo americano, ela pode estar onde quer que esteja, quer dizer, ela pode estar também em movimento. Acho que isso é uma ideia da Amélia nos anos 60 e que ela segue isso, muito curiosamente, com um grupo com um naipe de artistas femininas extraordinários. Talvez o Brasil seja o único país do mundo que você pode discutir a questão da passagem do moderno para o contemporâneo só com mulheres. Certamente, com homens, você não vai poder fazer isso. Mas, se você tiver Lígia Clark, Lígia Pape, Amélia Toledo, Mira Schendel, Regina Silveira, Ana Bela Geiger, Ana Maria Maiolino, e eu certamente estou esquecendo algumas, você já cria essas mulheres transgressoras dos anos 60 de uma maneira espetacular. E a Amélia aqui, principalmente aqui em São Paulo, ela é essa força, ela é essa estrutura. Esses trabalhos que a gente está vendo aí, esses trabalhos são pedras que a Amélia começa a perceber e começa também, olha que curioso, essa passagem digamos, dessa racionalidade modernista para um olhar em que ela busca a questão de sensibilidade, de consciência, sabe como é que é? De pedras, que ela dá esse sentido. Isso aí, por exemplo, voltando, é legal a gente falar, deixa eu só voltar a falar disso, isso aí é um detalhe da medusa. Quer dizer, essa medusa ela não tem forma. Essa medusa ela pode ser construída com 3 metros, com 5 metros, ela pode ser colocada à disposição, ela pode ser manipulada, ela é uma obra aberta nesse sentido. Quer dizer, é muito legal esse trabalho, porque esse trabalho, inclusive, ele entra num dilema com o mercado de arte, porque esse trabalho é para ser múltiplo, assim, ad eterno, é para se fazer. É uma ideia da Amélia, entendeu? Quer dizer, e é muito legal esse trabalho para a gente pensá-lo em termos de participação coletiva, é fundamental, porque ele só existe, ele só se estrutura quando ele é manipulado e é trabalhado por muitas pessoas, nem só por uma, por um grupo. Quer dizer, nós usamos esse trabalho de uma maneira muito intensa, muito forte, nós usamos no nosso departamento didático com a Amélia, para que a pessoa percebesse essa possibilidade da arte. Esse trabalho de 90, de 67, quer dizer, percebendo como é que é muito curioso essa passagem daquilo que nós vimos, dos elementos, digamos, dos materiais nobres da arte, né? As chapas metálicas, que são características da escultura, para a Amélia acabar entrando nisso. O que ela está buscando nisso? Comunhão. Ela está buscando integração desse trabalho, entendeu? Ela está buscando com que as pessoas se juntem a ele, para que as pessoas participem desse trabalho, que esse trabalho só existirá com a integração, com a participação das pessoas. E isso é muito curioso, que essa ideia dessa troca na Amélia ela vai caminhando até chegar a essas grandes pedras onde as pessoas, na verdade, que a gente estava vendo anteriormente, onde as pessoas, na verdade, buscam uma espécie de energização. Quer dizer, é descobrir a verdade das coisas simples. A Amélia já prenuncia esse olhar de um mundo articulado de energias de plantas, de minerais, enfim, de como que nós somos apenas uma parte desse mundo. Que é hoje também a questão, se nós falarmos hoje em arte contemporânea, nós vamos, na verdade, a grosso modo, determinar 3 grandes vetores de ação. O primeiro, a questão do gênero.
Segundo, a questão de raça. E terceiro, a questão de conservação e discussão sobre o planeta. A Amélia ela atua nesse sentido de maneira muito poderosa. A Amélia ela coloca essa força, dessa necessidade, e depois, posteriormente, na construção de jardins, onde as pessoas ficam entre as pedras, sabe, se sentindo como parte da natureza. Isso é um componente que acompanha a Amélia de maneira muito forte e que deriva esse comportamento pop nos anos 70 para uma arte mais reflexiva, que é fruto também do endurecimento político do regime ditatorial, que, na verdade, ele é implantado de maneira tímida até 1969, e de 69 até o final dos anos 70, ele se impõe como estratégia de governo. Claro que nos últimos anos 70, já com pressão social e internacional, as coisas começam a arrefecer, mas durante os primeiros 5 anos dos anos 70, você vive a mais profunda ditadura, com tortura, com prisões arbitrárias, enfim, com uma série de situações antidemocráticas, com as quais hoje nós estamos, numa medida menor, nós estamos vendo ser repetidas, né? Enfim, a Amélia, no início dos anos 70, ela se transfere para o Rio de Janeiro. Ela vai morar no Rio exatamente no período mais difícil da ditadura militar. E a Amélia começa a desenvolver uma série de trabalhos muito curiosos, sempre refletindo essa ideia do tempo. A Amélia ela caminhava pela praia e ela ia reparando, e a praia, o movimento da maré, acentuou em Amélia essa ideia do tempo, das coisas que vão, das coisas que voltam, das coisas que se criam. E ela começou a desenvolver muitos trabalhos muito bonitos. Ela pegava conchas e ela mergulhava essas conchas no mar, em especial ali no aterro do Flamengo, claro, onde você não tem tantas ondas, que é na Baía de Guanabara, e depois de um tempo ela retirava para ver a interferência do mar nessas conchas, com cracas, com coisas assim. E ela começou a desenvolver trabalhos onde ela usava conchas orgânicas e também conchas de plástico, em que ela fazia aderir, digamos, vida e transformação em algo produzido pelo homem. Então, essas conchas, essa ideia do tempo, ela foi muito acentuada. E a Amélia começou a desenvolver uma série de ações com joias, com trabalhos em papel, sempre buscando uma linguagem num período muito complicado. A Amélia foi desenvolvendo o seu trabalho ao longo do tempo e direcionando essa ideia da arte, no sentido de que a figuração, a integração, ela podia ser cada vez mais uma criação coletiva. Ou seja, ela, até certo sentido, ela recupera uma poesia anterior, mas ela adapta essa poesia ao mundo em que ela vive, ao mundo dos anos 70, ao mundo dos anos 80, onde, a partir daí, ela começa a desenvolver uma série de projetos urbanos, grandes projetos. Ela fez no Rio de Janeiro, já no final do século XX, me parece, lá no final dos anos 90, uma estação de metrô no Rio, que é uma referência até hoje, que é a estação Cardeal Arco Verde, Copacabana, que é todo trabalhado com a Amélia, que é muito curioso, porque foi a partir dessa estação que eu me inspirei, quer dizer, eu e o Mo nos inspiramos na construção dessa exposição no aspecto cromático, que se você um dia for ao Rio e pegar a estação, que vale a pena pegar a estação Cardeal Arco Verde, ela começa com painéis bem fortes, laranjas, amarelos, e ela vai trabalhando esse espectro de cores, e quando você chega na estação, né, enfim, que aí é uma estação profunda, quando você vai chegando na hora de pegar o seu trem, o seu metrô, ela já está toda azul e violeta. Quer dizer, é como se você estivesse fazendo um mergulho um mergulho pela profundeza. É muito sensível, é uma coisa que a gente, no início, a gente vai caminhando e a gente vai percebendo que é uma mudança de clima, assim, muito provocado pelaquela cor que nos envolve. Essa é a capacidade genial da Amélia, que é, a meu ver, sabe, uma das maiores artistas internacionais de sua época, porque ela soube traduzir de maneira muito poderosa
todas as angústias de um momento em que nós temos que dialogar com o que aconteceu, reconhecer a importância do modernismo entre nós, que foi gigantesca, e projetar as bases para o futuro. Quer dizer, por isso que essa ideia do lembrei que esqueci é sempre essa associação que a gente procurou ter dessa ideia do tempo que se vai, do tempo que volta, daquilo que eu me lembro de verdade, o que eu esqueci, o que eu não esqueci. Quer dizer, como é uma música, né? Veteneni, argentina, que diz como é melhor aquele verso que a gente não pode, que a gente não consegue recordar. A gente só se lembra que ele é um verso muito bonito. Começa a falar o verso aquele que não se pode recordar. Quer dizer, isso é muito forte, quer dizer, isso é muito presente em América. Então, é muito importante que a gente olhe para o trabalho da Amélia hoje como uma possibilidade. Aí está aí a estação, olha só como é que é um barato. Né? Que a gente olhe para esse trabalho da Amélia não apenas como uma referência histórica, mas como uma possibilidade de integração. Quer dizer, eu acho, por exemplo, sabe, que ele é absolutamente cenográfico. Quer dizer, o Bambuí, com aquelas pedras. Podia pensar-se no espetáculo de dança com o trabalho da Amélia, né? Que ficaria, olha, a Amélia, onde quer que esteja, ia ficar felicíssima com isso. Entendeu? E eu acho que a importância é essa, quer dizer, como é que um trabalho de um artista se estrutura no seu tempo e projeta as questões para o futuro. Quer dizer, acho que, basicamente, eu não sei, quer dizer, eu não quero também ficar aqui, sabe, me estendendo demais, eu não sei se... Eu confesso para vocês que uma coisa... Eu nunca tive carreira acadêmica. Primeiro que eu sou uma pessoa muito inquieta, não tenho muito paciência para ficar toda terça-feira na mesma aula, entendeu? Não tenho, eu gosto mais de ensino livre. Eu também não tenho nenhuma didática, então eu vou e volto, vou falando das coisas que eu não sei se vocês conseguiram em algum momento me acompanhar. Mas basicamente é isso, quer dizer, entender essa trajetória, entender essa possibilidade da arte como instrumento de transformação, da arte como instrumento de projeção de mundo. Quer dizer, nós, agentes artísticos, e a Amélia é um exemplo típico, aí eu tenho que parar para falar disso, vejam só como é que é um trabalho que, com poucos recursos, ele cria essa qualquer poética que eu acho que sintetiza a Amélia. Isso foi uma instalação que nós fizemos no CCBB daqui de São Paulo, chama-se Pedra à Luz. Ela consiste no seguinte: isto é uma cama com um lençol. Sobre essa cama existe um espelho e há uma projeção. E essa projeção é uma projeção de um rio que passa. Então, você deita nessa cama, você se cobre com esse lençol e esse rio passa por você. Esse rio atravessa você. Então, e você se vê nesse rio por cima. É uma experiência espetacular de uma concepção super simples que mostra essa ideia real da Amélia de criar uma arte que não seja uma arte contemplativa apenas, que não seja uma arte para que você olhe e se acomode, mas que seja uma arte, uma produção de arte, um exercício, um estar e um saber no mundo, compreendendo a arte, aí sim é que eu queria me referir, não como um projeto intelectual, mas como um fenômeno intrínseco da espécie humana. Eu sempre procuro exemplificar que, quando essa estranha espécie de primata que somos nós não consegue explicar o mundo, nenhum outro animal na Terra tem esse susto diante do mundo, sem saber compreender o que é isso, sem saber compreender esse absurdo do eterno. A arte é a possibilidade de nós criarmos um mundo de acordo com nossas regras. Então, a arte é um fenômeno intrinsecamente humano que nos alimenta para enfrentar essa miserabilidade essencial da espécie. Quando esse grupo de primatas reunidos, porque sozinhos esse primata não é nada, mas em bando esses primatas se reúnem e abatem uma caça para sua reserva natural de proteína. Essa caça é carregada para uma caverna onde eles se alimentam. Até aí tudo bem. Só que acontece que nessa caverna
num determinado momento, o cara pega aquele sangue com aquela areia e vê que aquilo ali forma uma massa e ele cria ali um animal e ele começa a representar nas paredes da caverna aquilo que aconteceu durante o dia. Vem um outro cara e começa a emitir sons. Ele está criando ali a primeira música. Ele está criando ali a primeira possibilidade de você referir os sons que eles emitiram durante aquela batalha com aquela caça, com aquele bisão. Vem um outro e começa a representar os gestos dessa caça. E você está criando ali o que aconteceu. Você está criando ali a memória. Você está criando ali a primeira ópera, digamos, a primeira ópera humana. Então, a ação artística ela precede a qualquer outra ação, porque ela é intrinsecamente a capacidade que nos difere. Esse exemplo, essa festa, essa comunicação, esse coletivo, rememorando algo que foi, no dia seguinte, ele vai nos criar a ideia de tempo, ele vai criar a ideia de cultura. Outras pessoas repetirão esses gestos, outras pessoas farão novos bisões, e elas vão gerar saber, vão gerar cultura e vão criar todo um processo de construção humana que termina hoje a gente se expressando nessa língua neolatina, que é o português. Enfim, todo esse processo que se cria a partir de uma ação fenomenológica da arte. Quer dizer, é esse impulso da arte que nos une a todos. E é esse impulso que a Amélia buscou ao longo de sua vida. Ela não queria fazer um trabalho que fosse apenas para curadores e para conhecidos de arte. Ela queria um trabalho que tivesse um envolvimento geral, que tivesse uma integração, que tivesse uma participação. Então, o que eu sinto, e eu queria agora só terminar e abrir para possíveis conversas com vocês, que eu sinto que é o seguinte: a obra de Amélia é uma obra viva, pulsante, que está aí, à espera das pessoas mais novas, para que elas se apropriem dela, para que elas possam fazer, sabe como é que é? Um instrumento real, para que elas possam, sabe, na verdade, ter, pois aí um diálogo permanente e buscar essa integração tão necessária entre todos nós. Então, era isso, sabe o que eu queria? Enfim, acho que talvez eu tenha dito algumas coisas interessantes, não sei. Estou à disposição de vocês, Marcos, se você quiser, para responder qualquer coisa que seja necessário. Se a gente quiser, estou aí. Muito obrigado. Marcos? Oi? Oi, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, não, eu queria saber sobre a pintura da Amélia, né? Assim, no que ela... eu não entendo, estou tentando, indo atrás de entender pintura. E eu queria saber o que ela traz, assim, da obra da Amélia, sabe, enfim, da potência mesmo do trabalho da Amélia na pintura. Eu acho a pintura na Amélia ela é muito importante, que a Amélia começa a perceber na pintura a ação de representação direta do gesto e da cor. Quer dizer, num certo sentido, toda a movimentação, quer dizer, em Amélia, é muito presente esse gesto. Quer dizer, a cor ela é fruto de um acúmulo de gestos, ela cria diálogos, que eu acho também muito interessante, como uma espécie de construção popular. Quer dizer, a arte popular, o aspecto também que é chamada arte popular. Veja só, quando a gente se refere à arte popular, a gente está querendo dizer que o que nós fazemos é arte erudita. Então, é arte popular, que era sempre colocada no nicho, e a Amélia tem a sensibilidade, a premonição de entender pela pintura que é esse gesto repetido que existe na cestaria, que existe em grande parte do artesanato, que cria a experiência da explosão, como ela chamava, de campos de cor. Quer dizer, são experiências, são espaços de vibração cromática. A pintura da Amélia ela é muito curiosa, porque como a Amélia ela atuou em diversas ações, você não vai caracterizar a Amélia como uma pintora, mas a Amélia, sem dúvida, soube a se apropriar desse olhar pictórico para criar com
completamente, como é que eu vou dizer, coerente com as pesquisas que ela desenvolve. Num certo sentido, a pintura da Amélia ela tem o mesmo, digamos, ela busca a mesma reflexão e o mesmo impacto dessas obras, dessas grandes pedras que se colocam. Quer dizer, num certo sentido, a pintura da Amélia é também essa grande pedra, sabe? Que ela busca essa referência, sabe? Essa referência de sensações que você pode direcionar. Uhum. Principalmente eu gosto, quer dizer, aí a questão e é muito curioso que ela usa essas cores, né? Quer dizer, que ela usa os azuis escuros e principalmente os laranjas, os amarelos, são muito fortes, né? São elementos de energização que a mim me encantam muito. Eu, por sorte, sabe, gosto muito de ver o meu aqui todo dia. Marcos, Oi. bom, primeiro quero te agradecer pela fala toda aí nesse primeiro momento. E você disse da coisa da didática, mas eu achei super interessante, porque você vai propondo esses atravessamentos, né? E a gente vai pescando, assim, os interesses por nossa conta, assim, o que é muito legal também, né? De ir tentando fazer essa constelação aí de tudo que a obra da Amélia pode ir trazendo. Eu acho isso aqui, Marcos, eu acho que uma coisa que a gente tem que buscar sempre, entendeu? Quer dizer, a arte contemporânea, ela vive dessas frestas e dessas fusões, entendeu? E aí o que eu percebo é o seguinte, quando você olha... Eu fiz uma exposição, um tempo atrás, de um grande artista brasileiro chamado Farnese de Andrade. E foi muito curioso que, horas tantas, eu, por coincidência, eu estava lendo Hilda Hirst. Cara, tinha horas que eu não acreditava, que eu achava que eu estava delirando, porque eu lia um texto da Hilda e eu via o quadro do Farnese. Aí eu ia para o Farnese, eu via um conto da Hilda. Era uma coisa tão complicada que, quando eu selecionei fragmentos dela para usar na exposição, eu tive que mudar a ordem, porque outros chegavam a ser assim, muito óbvios. O Farnese fazia um trabalho assim, de duas mãos, levando um olho, e a Hilda dizia assim: esses olhos nas minhas mãos eu te entrego. Eu digo: não, gente, peraí, está muito óbvio, não dá também. Entendeu? Então, quer dizer, essas integrações, essa busca, eu quero dizer isso. Quer dizer, nós, sabe, agentes artísticos, a gente tem que buscar essas relações, entendeu? As relações que a gente encontra na música, no teatro, na dança, nas artes visuais, sabe, na fotografia, porque isso são exatamente essas frestas. Eu me lembro que, antigamente, a gente sofria muito. Os jornalistas, meus colegas, quando iam entrevistar a gente, as perguntas eram quase sempre assim: qual é a técnica que ele usa? Pô, hoje, é uma pergunta absolutamente anacrônica. Qual é a técnica que a pessoa usa? Uma vez o cara me perguntou se ela usava, se pintava com tinta acrílica ou tinta óleo. Eu disse: qual é a importância disso? Você entende? Qual é o seu papel? O que vai mudar na sua vida se a pintura for óleo ou for acrílico? Outra coisa, o que é uma pintura? Fotografia, por exemplo, você vê, tem uma coisa muito engraçada, que tem um grupo de pessoas hoje que pinta com efeito fotográfico. Tem gente que usa pintura para fazer fotografia. E muita gente faz fotografia para fazer pintura. E muita gente mistura. E essa mistura que é necessária, quer dizer, entendeu? Essa mistureba mesmo que cria situações. Então, aquela ideia de um caminho, de uma arte fechada, aquilo só se justificava, como falei, por uma projeção de mundo ideal. Hoje, o que a gente está buscando é o contrário. A ação política é a integração de todas as manifestações. E acho que, nesse sentido, a Amélia ela foi a precursora. Entendeu? É exatamente isso. Você, Marcos, que é uma pessoa ligada à dança e que não conhecia a Amélia, chegou ali, você viu que o trabalho da Amélia tem a ver com o que você se sensibiliza. Tem a ver com dança, tem a ver com arte no seu aspecto mais geral. E não que aquilo ali faz parte do nicho da dança, faz parte do nicho da música, faz parte do nicho das artes visuais. É uma integração que é cada vez mais necessária. É isso. Não, e é muito curioso, né? Como a gente, sei lá, talvez eu não fosse uma artista que fosse parte né, fosse tão familiar de conhecer a obra e tudo. E aí, até quando você fala que ela é uma artista, que ela não era uma artista de estilo, porque justamente ela experimentava uma multiplicidade,
isso fica muito claro, porque aí, no fim das contas, hoje, conhecendo as obras, aí depois de ter visto, né, a ocupação toda, porque aí concentra a obra do artista, você começa a se dar conta de que ela está em muitos lugares e que, na verdade, a gente conhece, né, ela parte de muitas referências, desde uma obra mais, sei lá, eu lembro de ver um daqueles poços de pedra no Sesc Vila Mariana, que estava lá um tempo, mas aí, ao mesmo tempo, tem esses objetos plásticos com água, né, tem essa coisa do jogo americano que você diz, então, que também é muito, muito presente nas nossas vidas, né, e como é que essa possibilidade de ter um artista que vai transitando pelo cotidiano das pessoas, né, e que vai alimentando a arte nesse lugar cotidiano, né? Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje, e que, evidentemente, isso aí, quer dizer, entre tantos outros, eu acho que a situação que acontece é o seguinte, é que os circuitos eles se esgotam neles próprios. Entendeu? E a única coisa que os amarra são as ações pedagógicas. Quer dizer, enquanto o Brasil não perceber que a principal ferramenta pedagógica é a atividade artística, que a atividade artística é isso, é pesquisa, criatividade e inovação. Então, você percebe que esse tipo de trabalho, quer dizer, um trabalho como o da Amélia, ou ele fica restrito a uma instituição, ou ele fica restrito ao mercado. Quando, na verdade, se ele fosse incorporado como prática educacional, como exercício, como as pessoas, como vocês, pessoas da dança, pessoas do teatro, para que a gente provocasse esse tipo de ação. Quer dizer, quando você cria um projeto onde você percebe que o fundamental é a pessoa se compreender diante do mundo, estabelecer uma relação com o meu corpo, com o lugar, e com isso criar diálogos, eu posso, na verdade, aprender qualquer outra coisa. Mas o fato é que essa experiência em que você desenvolve, nós fizemos, eu tive, quando eu fui secretário de Nova Iguaçu, desenvolvi um projeto na área de arte e educação que foi muito, muito bem desenvolvido, eram para mais de 30 mil crianças em Nova Iguaçu. E era muito curioso que é um trabalho de uma outra grande artista brasileira chamada Lígia Pape, em que ela faz teteia. E teteia são rolos de fita que as pessoas saem ocupando o espaço. Então, nós brincávamos com as crianças com esses movimentos, cada uma com o seu rolo de fita colorido, e, no final, ficávamos embaixo daquilo, conversando sobre processo, matemática, ângulos, e tudo que a gente criava esse movimento, entendeu? De se entender o que é articulação. Esse tipo de experiência ele dá um desenvolvimento criativo fundamental para as pessoas, sabe? No mundo hoje, em que você não precisa mais da mecanização do seu raciocínio, que a mecanização está no Google. Então, quer dizer, é isso que a gente vê, você está ali, sabe, aquele espaço, sabe como é que é, como as oficinas Oswald de Andrade, sabe, que me lembrou um pouco o Parque Lage no Rio também. Quer dizer, esses são instrumentos, são caldeiras de saber que deviam estar à disposição de toda a galerinha nova, entendeu? Para que experimentassem, para que tivessem um olhar de mundo mais adequado, sabe? Mais completo. E não restringir a atividade artística ao nosso nicho, que é esse que a gente vive, entendeu? A turma da dança, a turma das artes, a turma do cinema, e nós circulamos ali, entendeu? Mas a gente não circula não entre nós, e quando a gente está pronto para circular na sociedade, quer dizer, nas experiências. E todas as vezes que isso acontece, que isso é permitido, você sabe disso. A gente consegue seduzir, sensibilizar uma série de pessoas. É isto. Eu deixei o link com o catálogo da exposição aqui no chat, para quem tiver interesse de acessar. Tem também uma publicação que eu descobri recentemente, ainda não consegui ler com muita atenção, só dei uma folhada, mas uma publicação do Marcos com outra pesquisadora, que também fala bastante do trabalho da Amélia. E, Marcos, eu queria perguntar, assim, para além dessa... Daniela Nami. Pronto. Daniela Nami, uma excelente curadora, uma grande curadora do Rio de Janeiro, que, além do mais, tem um texto espetacular. Muito legal. Vou ver se eu localizo aqui também e coloco no chat para quem tiver interesse. Eu tenho também, eu posso te mandar. Ótimo. Essa foi uma exposição que eu fiz anteriormente com a Daniela, fizemos no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. A exposição chamava-se Forma Fluida. A ação chama Forma Fluida, né? Vou buscar aqui. Eu ia te perguntar,
se para, assim, para além dessas obras que estão presentes na cidade, né, assim, você falou da estação no Rio, no próprio site da Amélia, onde tem uma divisão ali, né, por obras em espaços públicos, esculturas, pinturas, tem ali uma categorização que também ajuda a gente a vislumbrar. Mas ia te perguntar se tem algum acervo específico para ver as obras, ou aonde que essas obras estão agora, depois que essa ocupação aconteceu, como é que o público acessa esse material? Eu te confesso que eu não sei como é que estão. Quer dizer, havia até essa conversa, quer dizer, a ideia de você criar, que é muito importante criar um Instituto Amélia Toledo, onde as pessoas possam acessar. Eu te confesso que eu não sei como é que está sendo feito. Quer dizer, isso era uma proposta a ser desenvolvida pelo filho, pelo Motoledo, mas eu também não tenho falado com ele há algum tempo. Então, quer dizer, de qualquer maneira, mas existe esse projeto que eu sei que está em curso. Inclusive porque a Amélia hoje é uma artista representada pela Galeria Nara Rosa, que também tem todo o interesse em criar esse tipo de ação. Eu só não sei porque nessa vida corrida da gente, depois de pandemia, depois de trabalho, eu nem tenho falado com o Mo com a frequência necessária, entendeu? Mas eu sei que está andando. Mas, enfim, é isso. Tem a Ana Matar está com a mãozinha levantada, pode falar, Ana. Oi, tudo bem? Oi? Queria agradecer. Meu Deus, que aula, né? Maravilhoso, assim. A gente ainda que é mais velha, que passa lá para 1960, 70, e você já foi trazendo tudo, né? Muito obrigada. Eu queria muito te agradecer por essa aula de história da arte mesmo. E eu queria te perguntar, já que a gente aqui é da dança, né? Eu queria te perguntar dessa tua vivência com a Amélia, o que era o corpo para ela, assim, também. Como que ela pensava o corpo nessas obras dela? Porque o corpo também é voz, a gente sabe que o corpo é pensamento, tudo, mas se tem algum destaque que você falaria, e se você pode explicar um pouquinho mais essa concepção de site específica, assim, também, que é uma coisa que a gente tenta também trazer nos nossos editais, fazer essas intervenções, e pelo que você falou, ela faz bem isso, ela fica para aquele lugar, né? Eu acho assim, a questão do corpo é fundamental no trabalho da Amélia, né? Quer dizer, em todo tempo, quer dizer, ela cria essas relações, né? É muito curioso que a Amélia, até assim, quer dizer, como curiosidade, enfim, quando eu tive mais próximo de Amélia na exposição, a Amélia já tinha alguns problemas de memória. Ela já estava com, enfim, com alguma dificuldade. Algumas vezes ela não se lembrava de mim, outras vezes ela lembrava. Enfim, essas coisas naturais da idade. Agora ela jogava ping-pong. Entendeu? Quer dizer, ela tinha um vigor físico que era muito engraçado. E ela gostava de mostrar os trabalhos. Esses penetráveis que ela fazia, sabe? Que são muito legais. Quer dizer, eu botei na exposição menor, que eu queria ter posto um enorme que ela fazia, com essa ideia de você mergulhar na cor, sabe? De você atravessar espaços. Todo o trabalho dela tem essa referência do meu corpo, né? E ela jogava com essa ideia do meu corpo em que espaço, em que situação, que isso reverbera na ideia da arquitetura. Quer dizer, para ela, não tinha espaço bom ou ruim, tinha um espaço a ser ocupado. Entendeu? Quer dizer, isso eu acho muito curioso. Quer dizer, eu aprendi muito com a Amélia nessas minhas experiências. Quer dizer, como você se coloca no espaço, quer dizer, como o espaço ele te dá voz para você criar. Ao invés de você olhar para aquele lugar determinado, para aquele território, e dizer assim, eu não estou bem aqui, eu vou dizer assim, este é o território que eu estou e aqui eu vou ficar bem. Entendeu? Eu vou buscar esse território. Eu vou olhar para o que esse território me tem a dizer. O que eu posso trocar com ele. É uma coisa que eu acho muito importante para mim. Eu comecei a perceber essa ideia com todas as minhas experiências na parte didática. Quando eu percebi que uma das maneiras piores da opressão é a pessoa não saber nada sobre o seu lugar. Quando eu chegava em Nova Iguaçu, eu trabalhei num distrito de Nova Iguaçu chamado Miguel Couto. E era muito curioso porque as pessoas não sabiam nada de Miguel Couto. As pessoas não sabiam nada do lugar. E eu comecei a perceber o seguinte,
A gente queria fazer um trabalho com ações artísticas fora da escola. Então, eu tinha que deslocar 100 crianças da escola para um eventual clube ou um espaço qualquer que a gente tivesse essa disponibilidade. Como é que a gente ia fazer se aquela cidade era absolutamente hostil para as crianças? Então, como é que a gente vai fazer? Foi muito engraçado que a minha primeira reunião como secretário não foi com artistas. A primeira reunião foi com os mototáxis. Eu cheguei para os caras e disse, bicho, é o seguinte, vocês passam voando aqui. A gente vai botar 100 crianças andando. Vai para o lugar. O cara disse, mas também não está nada sinalizado, aí já cobra do poder público. Aí nós começamos a trabalhar essa ideia, você entende, de que a gente só pode entender um mundo quando a gente entende a casa da gente. Então, a gente fazia trabalhos de caminhada, de fazer. Eu comecei a perceber que aquele caminho da escola para casa, que era o caminho do medo, que ele deixasse de ser o caminho do medo para ser o caminho da descoberta. Então, a gente caminhava olhando para a cidade. E, no final, de você, o que você achou mais bonito naquele caminho? Qual foi a casa que você mais gostou? Qual era a gente buscava dar sentido e trabalhar com aquele material. Entendeu? Essa referência que eu acho muito interessante do sujeito no território. Quer dizer, como é que você... E você, evidentemente, todos vocês de dança, sabem perfeitamente isso. O que é a ocupação de um espaço? Né? Quer dizer, como que o seu corpo, na verdade, dialoga com o espaço? Como existe uma, digamos, uma provocação, meio cabeção filosófica, mas que eu acho interessante, que a gente discute muito sobre a questão assim, da dissolução da ideia da escultura tradicional. Aquela escultura rodando, que você vai ver o cavalo lá, não sei o quê, o fulano, não sei o quê. Hoje, você vê a Amélia, ela destrói esse conceito. Quer dizer, o que a Amélia faz é uma escultura ou não é uma escultura, ou é um objeto expandido. Enfim, o que a gente coloca como essa ideia geral é uma coisa mais ou menos assim. Há um quarto, nesse quarto há uma banheira, no meio desse quarto, cheia de água. A porta do quarto é aberta e uma pessoa entra. Quando essa pessoa entra, uma parte do ar sai. Essa pessoa entra na banheira. A água que sai da banheira é o corpo daquela pessoa. O que é escultura? É a banheira? É a pessoa? Ou é a ação? Entendeu? Isso já nos une. A Amélia saca isso muito bem. Entendeu? Quer dizer, então, eu acho que essa ideia dessa projeção que eu percebo muito claro, que é a ideia do corpo, quer dizer, do seu movimento, do seu gestual. Quer dizer, eu falei há pouco que eu tive a oportunidade de ver Maria Bethânia. Maria Bethânia tem 1,5 m, gente. Maria Bethânia no palco parece que tem 4,50 m. É um gigante aquela mulher, né? A tampinha, depois eu vou falar para ela no camarim, aquela coisinha desse tamaninho, assim, entendeu? Mas ali, quer dizer, isso é muito curioso, que é você se compreender no seu mundo. E você se compreender o seu corpo no seu terreno é fundamental para você se compreender como noção básica de cidadania. Quer dizer, ao você isolar, quer dizer, quando aquela criança, aquele adolescente não olha para a sua cidade, não olha para o seu caminho, ele não está percebendo a sua vida. É fundamental que ele olhe aquilo, então, que ele faça esses percursos. Era uma experiência. Eu digo isso porque eu acho que esse tipo de experiência que a gente pode e deve desenvolver é tão rico para o saber que é impressionante como é que as pessoas não usem a nossa capacidade para a formação dessa galerinha. Sabe? Isso é que eu acho assim, muito surpreendente. Mas, enfim, eu compreendo, eu sei perfeitamente que a estratégia de imbecilização do país é parte, claro, do fascismo. Quer dizer, não interessa para nenhum fascista que as pessoas sejam inteligentes. Então, há um processo de emburrecimento do país. E nós somos adversários, porque nós somos o oposto desse emburrecimento, né? Que nós fazemos com que as pessoas pensem. Acho que, basicamente, é isso. E a Amélia é o tempo todo isso. A Amélia, o trabalho da Amélia é você olhar e dizer assim, gostei, vai pensar. Se não fosse assim, o Marcos não teria ficado o dia como ficou lá, entendeu? Porque acontece isso, você olha um trabalho e você acha bonito. O que é bonito, você acha lindo, acabou, vai embora.
Agora, aquilo que te perturba, você diz assim, pelo amor de Deus, eu quero ver como é que é isso. Né? É isso. Tá bom? Bom, gente, a gente tem mais 5 minutos aqui. Queria só ver se mais alguém quiser fazer mais uma pergunta para o Marcos, para a gente já ter esse último momento aí, encaminhando para o final. Eu queria saber se vai ter outra conversa com ele em algum momento. A Laíde. Sou sua fã, né, Marcos? Pelo projeto não tem previsto. Na verdade, já deixo um convite aqui para vocês. Na terça-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai fazer uma conversa com a Christine Greiner, que é uma pesquisadora do corpo, que é professora da PUC, do curso de Comunicação das Artes do Corpo e da Comunicação e Semiótica, e que ela vai trazer um pouco das interfaces aí entre a arte contemporânea e a noção de afeto, por, enfim, exemplos, pesquisadores, e já que estão todos convidados aí, também é um assunto que está movendo aí nesse processo de criação dessa peça de dança. Mas com o Marcos, infelizmente, é só hoje o papo, a princípio, mas a gente, quem sabe, faz uns desdobramentos futuros aí. Nós temos nossa exposição em outubro, que certamente nós vamos ter umas conversas. Vocês vão fazer uma curadoria juntos? Não, é um projeto à parte, porque eu também trabalho na programação cultural da Oficina Oswaldo de Andrade, e o Marcos vai fazer uma curadoria de uma exposição de outra artista que vai entrar em cartaz lá em outubro, e a gente está nesse processo aí de preparação, de produção dessa exposição, e aí em breve a gente também conta isso para vocês. Mas provavelmente ele vai estar por lá. Se você gosta de escutar ele falando, então é só procurar ele por lá. Essas conversas é uma programação lá da Oswaldo de Andrade? Não, essa de hoje não. Essa conversa de hoje ela é parte de um projeto autoral meu, que é o projeto que chama Lembrei que Esqueci, que é um projeto que está contemplado com o Programa Municipal de Fomento à Dança. E aí é um projeto longo, né? Ele começou ano passado e tem Instagram do projeto? Tem, eu vou deixar no chat para vocês. Tá. Aí lá dá para acompanhar todas as atividades, além das conversas, tem umas aulas abertas, a gente está agora acompanhando umas práticas de Vinyasa Yoga com a Michele Matos, tem também uma oficina de dança com a Rafaela Sayon, tem toda a programação a gente vai postando lá, inclusive as ações algumas ações ligadas ao processo de criação, e também em breve a temporada do espetáculo, que a gente deve estrear em julho já. Ai, que bacana, parabéns, muito bom. Escutar coisas boas. Põe pra gente então, o Instagram aqui. Vou colocar lá. Se puder acompanhar, vai ser um prazer. Eu quero escutar a Christine falando. Marcos, queria então, na verdade, passar agora para ver se você quiser falar ou fazer alguma fala final, né, para a gente ir encerrando essa conversa de hoje. E também já deixando aqui meu agradecimento, primeiro pela disponibilidade desde o começo e pela escuta da gente, de você ter topado participar do projeto lá atrás, quando a gente ainda estava escrevendo, sem nem saber quem eu era ou quem eu estava Mas eu pesquisei no Google. Me achou no Google. Eu gostei, mas vale a pena. Valeu, só te agradeço. Não, queria agradecer a você, Marcos, a todos, não só pela possibilidade de falar sobre a Amélia, que é uma artista que eu, mais do que admiração profissional, sempre tive um profundo carinho. A Amélia era uma mãe, ela no Rio, a casa da Amélia era uma casa de festa, assim, sabe? A Amélia foi uma espécie assim como a gente teve nos anos 40, com Maria Helena Vieira da Silva. A Amélia era isso, ela reunia todo mundo. Foi muito engraçado que no Rio, quando a gente apresentou a proposta da exposição no Rio, nós apresentamos com o edital da prefeitura, e foram chamados alguns especialistas da área, né? E a Amélia ganhou de maneira disparada, que todos eles tinham sido alunos da Amélia no Rio. Então, sabe, foi uma festa, assim, todo mundo louco pela exposição, foi muito bacana. Então, acho que é isso, quer dizer, acho que é sempre bom poder conversar e, principalmente, buscar essas integrações, essas ações, né? Quer dizer, a arte brasileira
repleta de diálogos entre as atividades, né? Quer dizer, uma das grandes obras, vamos dizer, das mais importantes no Brasil são os parangolés do Hélio Oiticica, que são trabalhos de artes plásticas e de dança. Quer dizer, o Hélio construía a cor solta no espaço, a cor para ser dançada. Quer dizer, essas ideias são sempre muito importantes, eu acho que elas devem ser desenvolvidas. E eu fiquei muito feliz também assim, de ter estado lá com você e com o Felipe, não é isso? Lá nas oficinas me lembrou muito assim aquele movimento, aquela atmosfera do Parque Lage, e que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, entender essas integrações, porque nós somos os agentes mantenedores da inteligência nesse país, da sensibilidade, do afeto, e principalmente da consciência de que nesse país que a gente certamente vai se livrar dessa desgraça agora no final do ano, a gente tem que saber que a arte cura, e a arte, junto com a ciência, serão os instrumentos de cura desse país. Então, nós temos um grande desafio, somente vocês mais jovens, sabe, de reconstruir esse país com afeto, com carinho, com inteligência, com corpo, com dança, com arte, para que a gente possa, na verdade, formar uma nação mais justa, mais equilibrada, mais democrática, e que a gente possa se abraçar e dançar na rua, que essas pessoas detestam. E quem quiser também pode aproveitar e dar uns beijos na boca, que é sempre bom. Tá bom? Então, um beijo a todos vocês e muito obrigado. Obrigado. Meu super agradecimento aí mais uma vez ao Marcos, agradecimento também à equipe do Portal Mood, ao Fabiano e à Elaine das Libras, e a todo mundo que está envolvido aí no projeto Lembrei que Esqueci. Bom, eu deixei a referência aí do Instagram no chat, então se vocês puderem acompanhar o projeto, vão ser muito bem-vindos, tá bom? Obrigado e até uma próxima. Um abraço. Nossa.